Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ellen e nesse quarto Congresso Nacional de Agronomia Online eu vou apresentar o meu mini curso intitulado Quando a semente não quer germinar, entendendo e superando a dormência. Bem, antes eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Alguma vez vocês já colocaram a semente para germinar? Colocaram água no recipiente correto? Esperaram dias, semanas e mesmo assim ela não germinou? Não aconteceu nada? Bem, se eu disser para vocês que isso não é um erro, que isso é estratégia da planta. No mini curso de hoje, eu quero que vocês entendam um pouco sobre a dormência, entendam o que ela é de fato, por que ela ocorre e como superá-la. Bem, eu estruturei o mini curso dessa forma. Vou fazer uma breve apresentação, falar um pouquinho sobre mim e depois vamos falar sobre germinação e dormência, tipos de dormência, por que a dormência existe, superação de dormência, como tentar na prática e depois, no final, fazer uma breve síntese de tudo que foi visto durante o minicurso. Bem, gostaria de falar um pouquinho sobre mim. Eu sou graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Sergipe, licenciatura. Atualmente faço mestrado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais, do PPGCN, também na UFES. Sou bolsista CAPES e faço parte do Laboratório de Fisiologia de Sementes, o LAFISE. Durante a minha graduação, por 2 anos eu fiz parte de um laboratório de ecologia, então tenho experiência nessas áreas tanto de ecologia e atualmente na área de fisiologia vegetal. Durante a minha graduação eu desenvolvi 2 PIBICs, também na área de ecologia. E por que eu resolvi fazer esse mini curso? Bem, é justamente o que eu estou trabalhando agora no mestrado. Eu estou desenvolvendo, na verdade, já realizei a parte da experimentação do meu trabalho, que envolve a dormência de sementes. Então, achei pertinente trazer aqui, para esse evento, falar sobre o que eu estou trabalhando. Bem, agora vamos iniciar de fato o nosso mini curso falando de germinação versus dormência. Não tem como a gente falar da dormência de sementes sem falar também da germinação. Então vamos lá, o que é a germinação? Eu trouxe aqui esse trecho para vocês, lembrando que todas as referências eu coloquei abaixo, cada referência que eu usei, e no final eles estão em um QR Code com todos os PDFs de livros e artigos disponíveis para vocês baixarem e lerem, se quiserem se aprofundar um pouco mais. Vamos para o conceito de germinação. Ela inicia com a retomada do crescimento pelo embrião, desenvolvendo-se até o ponto em que forma uma nova planta com plenas condições de nutrir-se por si só. Ou seja, com esse desenvolvimento, né, a planta que vai se desenvolver, ela depende exclusivamente dela mesma. Ela consegue, né, buscar a sua nutrição, seu próprio alimento, sem depender de nenhum outro indivíduo. Então, para a semente germinar, ela depende de vários fatores, tanto internos quanto externos, né? Fatores internos seriam intrínsecos, né, da própria semente, e os externos seriam a luz, a temperatura, a água, que eu marquei aqui, que é o principal fator para a germinação da semente. Sem a água, nenhuma semente vai germinar. Então, é o principal fator externo para que ocorra de fato a germinação. Depende também do oxigênio e, como eu falei, os fatores internos seriam aqui inibidores e promotores da germinação, que está relacionado aos hormônios vegetais, aos hormônios de crescimento. Nós temos o ácido giberélico, que eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre ele, que ele está relacionado com o desenvolvimento da semente, né? A germinação da semente e seu crescimento. E temos o ácido abscísico, que é o hormônio que está relacionado ao impedimento da germinação, ao impedimento do desenvolvimento da semente. Então, temos esses 2 hormônios vegetais, que são inibidores e promotores, né? O inibidor seria o ácido abscísico, que nós chamamos de ABA, e o promotor da germinação seria o ácido giberélico. Então, a germinação é dividida em 3 fases. Eu coloquei, né, mais à frente, o gráfico dessas 3 fases de germinação.
A primeira fase é marcada pelo aumento do teor de água. A semente vai aumentar de peso porque ela vai estar embebendo. A semente está absorvendo água. Nessa primeira fase, é uma fase que a semente vai aumentar de peso de forma rápida por conta dessa embebição. Algumas sementes não vão conseguir embeber. É inclusive uma forma de identificar se está tudo certo com aquela semente ela está embebendo água. Como que a gente faz? Como que a gente sabe se a semente está embebendo? A gente separa a quantidade de sementes. Geralmente são 100 sementes, né, divididas em 4 repetições de 25. Então a gente pega 25 sementes, 25, 25, 25, pesa cada uma dessas repetições, coloca para embeber e vai pesando a cada 1 hora. Nessa primeira fase, tem um aumento do teor de água. Então, se a semente, a gente está pesando, né, em certo intervalo de tempo, e ela não aumentou o peso, quer dizer que ela não está bebendo água. Então, tem alguma coisa errada aí. A segunda fase é a fase estacionária. Ela tem estabilidade do conteúdo de água, então ela não vai estar aumentando o seu peso. E ativação de processos metabólicos. Esses processos são responsáveis, né, pela produção da radícula, pelo desenvolvimento do eixo embrionário. Então, nessa fase, quando a gente faz a curva de embebição, a gente coloca a semente para embeber, vai pesando a cada certo tempo, vai depender de cada espécie. A gente percebe que nessa segunda fase a semente não vai aumentar de peso. Assim. Quando tem um aumento é muito mínimo, e a gente consegue uma diferença clara entre a primeira e a segunda fase. Já na terceira fase, onde ocorre a produção da radícula, que seria essa terceira semente aqui na imagem, onde ocorre a produção da radícula, a semente vai novamente ganhar peso, porque está desenvolvendo ali aqueles processos metabólicos, e também a retomada da absorção de água, por isso que tem esse aumento de peso novamente. No gráfico aqui, que eu vou mostrar para vocês, pronto. Temos essa primeira fase, como eu falei. A primeira fase tem um ganho, né, de peso muito rápido por conta da absorção de água. Então, a gente vê aqui o, o crescimento, né, do aumento de peso. A segunda fase, a fase estacionária. Só um minuto. A semente não vai ganhar peso, é uma fase estacionária, ele não vai ocorrer a absorção de água, porque ela está desenvolvendo esses processos metabólicos, preparando a semente para a terceira fase, que é onde ela vai voltar a absorver água e onde vai ocorrer a produção da raiz, que é essa terceira fase aqui, onde ocorre a produção da radícula. Seria essa terceira imagem aqui. Então, falando agora sobre dormência, agora que a gente entendeu um pouquinho o que é germinação, a dormência é quando ocorre o bloqueio da germinação. A gente coloca a água, coloca todas as condições ideais para a semente germinar e ela não germina. É, a dormência vai proteger a semente da deteriorização, porque se as condições ambientais não estiverem favoráveis, com essa dormência, a semente não germinando vai impedir que aquela semente, aquela plântula morra, porque mesmo que a semente chegue a germinar quando as condições não estão totalmente ideais, na questão de temperatura, se a temperatura estiver muito alta, mesmo que ela chegue a germinar, aquela plântula não vai conseguir se desenvolver. Então, a dormência serve para que não ocorra essa deteriorização. Então, qual é o conceito de dormência? É a incapacidade de germinação de sementes, mesmo quando são expostas a condições ambientais favoráveis, ou seja, condições ideais. Quando tem água, tem luz, tem oxigênio, tem tudo que é necessário para a semente germinar. Então, como eu havia mencionado anteriormente, a dormência é uma adaptação daquela planta para a sobrevivência da espécie a longo prazo. Então, temos aqui um conceito que é muito importante ressaltar: semente morta ou semente dormente. Existe uma grande diferença. A semente morta, ela não vai germinar.
tem a semagem abaixo de uma semente morta de um trabalho que foi feito o corte longitudinal da semente, então ela não germina. Mas peraí, a semente dormente também não germina, só que tem uma grande diferença entre elas. A semente morta não vai germinar nunca, porque a semente está morta, ela não vai absorver água, desenvolver aqueles processos metabólicos que a gente falou anteriormente na germinação. Já a semente dormente, ela pode germinar, só que tem alguns passos que a gente tem que fazer para superar essa dormência. Então, desculpa, a semente morta pode ser morta por quê? Por vários fatores. O envelhecimento da semente, por fungos, por danos, por parasitas. Algum animal pode ter se alimentado ali da semente e deixou ela inviável, por vários fatores. Já a semente dormente é um bloqueio interno ou externo. Então, pode ser algum fator hormonal, né, interno da. Então, agora vamos falar sobre os diferentes tipos de dormência. Agora que vocês já sabem, já entenderam, né, o conceito de germinação, de dormência, o que é a dormência, vamos entender os seus diferentes tipos. Nós temos a dormência primária e secundária, são dois diferentes tipos. Na dormência primária, ela ocorre durante a formação e maturação da semente. Ou seja, ela ocorre ainda na planta-mãe. Ela é desenvolvida na planta-mãe antes mesmo de ser dispersa. Diferente do tipo de dormência secundária, que ela ocorre depois que a semente é dispersa, ou seja, depois que ela já é liberada pela planta-mãe. Então, essa é a principal diferença entre a dormência primária e secundária. E ela é induzida pelo ambiente, ou seja, pelos fatores ambientais, é, quando as condições não estão favoráveis para a sua germinação, ou seja, se aquela espécie, se aquela determinada espécie necessita de uma baixa temperatura para germinar, se ela foi liberada pela planta-mãe e as condições ambientais não estão favoráveis, ou seja, ela precisa de uma baixa temperatura, a temperatura ambiente está muito alta, então isso vai impedir que ela germine. Então, ela bloqueia, essa dormência secundária bloqueia a germinação em condições desfavoráveis, seja ela ausência de água, temperatura diferente da que é necessária daquela espécie, daquela planta, e a dormência primária impede que a semente germine imediatamente, ou seja, assim que ela é dispersa da planta-mãe, esse tipo de dormência impede que ela germine. Nós temos também outros dois tipos de dormência, que são a dormência endógena e a dormência exógena. A dormência endógena, ela ocorre durante a formação e maturação da semente, assim como a dormência exógena, ou seja, está ligada à planta-mãe. Ela é desenvolvida ainda na planta-mãe, tanto a endógena quanto a exógena. Mas qual a diferença delas duas, então? A semente endógena está ligada ao embrião, a parte interna da semente. Esse tipo de dormência, eles são tanto a primária quanto a secundária, e tanto a endógena quanto a exógena são como se fossem grandes tipos, né, falando de uma forma mais geral, grandes tipos de dormência. Dentro delas existem subtipos, vamos falar assim, de tipos de dormência. Então, todos os tipos que são ligados a questões fisiológicas, a questões internas do embrião, são tipos de dormência endógena. Já o tipo exógeno está ligado aos envoltórios. O que seria o envoltório? O tegumento da semente, que nós chamamos de casca da semente. Já o tipo de dormência endógena ocorre no embrião da semente, da parte interna, no seu endosperma. Então, o tipo de dormência endógena está ligado a limitações fisiológicas. Lembram daqueles hormônios que a gente falou anteriormente? O ácido giberélico e o ácido abscísico? O ácido giberélico estimula a germinação, estimula o crescimento. O ácido abscísico vai inibir a germinação, vai inibir o crescimento.
Então, está ligado a esses hormônios, né, esses hormônios vegetais. Já a dormência exógena está ligada a barreiras físicas, ou seja, está ligada ao tegumento, à casca da semente. Então, tem essas duas diferenças. Apesar de elas serem semelhantes com relação a quando ocorre, né, que é durante a formação e maturação da semente, tem essas outras diferenças. Uma está ligada à parte mais interna da semente, outra parte mais externa. Agora, lembra que eu falei que a dormência primária e secundária, endógena e exógena, são como se fossem grandes tipos, né? É como se a gente tivesse uma caixa muito grande, que fosse aqueles tipos de sementes que eu falei, tipos de dormência, desculpa. Dentro dessa caixa grande tem outras caixas menores, que são esses subtipos de dormência. Então vamos lá. A dormência física, ela é primária e exógena. Ela ocorre no tegumento, ela ocorre na casca, nessa parte externa da semente, como a gente pode observar. E está relacionada a camadas celulares impermeáveis. Se ela é impermeável, o que é que ela vai impedir? Que a água entre dentro da semente. Se não tem água dentro da semente, vocês lembram lá daquele gráfico das fases de germinação? Se não entrar água, a semente, consequentemente, desculpa, a semente não vai germinar. Como que a gente sabe que a semente tem esse tipo de dormência? Colocando a semente para embeber. A gente pega a semente, coloca para embeber, né, em água destilada, um grande quantitativo de semente, né? Não adianta a gente pegar só uma semente, porque a depender da semente, né? Por exemplo, eu trabalho com facheiro. A semente do facheiro é minúscula, é muito pequena, então é muito difícil é, a balança detectar a variação do seu peso. Por isso que a gente trabalha com pelo menos 100 sementes, né, divididas em 4 repetições para a gente conseguir detectar essa variação de peso. Então vai depender muito da semente que a gente está trabalhando, né? Eu falei do grande quantitativo porque eu estou acostumada a trabalhar com sementes bem pequenas. Então, como é que a gente faz? Coloca a semente para embeber. A cada período de tempo, né? A gente utiliza cada 1 hora, meia hora. Vai pesando a semente e vê se ela está aumentando o peso. Se não está aumentando o peso, provavelmente é esse tegumento que está impedindo a passagem de água para o interior da semente. Então, o tipo de dormência física. A quebra da sua dormência é irreversível. Uma vez que a gente quebra o tipo de dormência física, essa semente não vai voltar a ser dormente. Mais para frente eu vou mostrar, né, como os diferentes tipos de quebra de dormência mais à frente. Então, temos também a dormência fisiológica. Ela pode ser primária ou secundária e ela é exógena. Diferente da dormência física, que tá relacionada com o tegumento, né, com a parte externa da semente, a dormência fisiológica está localizada no embrião. Então, ela se relaciona com aqueles hormônios vegetais que a gente tinha mencionado anteriormente. Lembram que eu falei do ácido giberélico? Qual é a função dele? Estimula o crescimento, o desenvolvimento da planta. E temos o ABA, que é o hormônio que impede o crescimento, impede a germinação, impede o desenvolvimento da planta. Então, ela está relacionada à questão hormonal da planta, né? Localizada dentro do embrião. E assim, diferentes níveis, eu não vou me aprofundar aqui nos níveis da dormência fisiológica, mas temos a profunda, intermediária e não profunda. Então, é um tipo de dormência um pouco mais complexa, que requer um maior nível de atenção, porque ela possui diferentes níveis, diferentes dificuldades, né, de como ser superada. A dormência morfológica, ela é primária e endógena, e também está relacionada ao embrião, está relacionada à parte interna da semente. Por que ela ocorre?
porque o seu desenvolvimento embrionário está incompleto. É quando a planta-mãe vai liberar essa semente antes dela estar 100% desenvolvida, antes dela estar pronta para germinar. Então, ela necessita de um crescimento interno, ela precisa de um maior tempo para se desenvolver, para de fato poder germinar. É como se fosse uma semente imatura. Ela não está 100% pronta para germinar. Ela foi liberada pela planta-mãe antes do seu desenvolvimento estar completo. Temos o tipo de dormência morfofisiológica. Ela é a união dos dois tipos de dormência que a gente já viu, a morfológica e a fisiológica. Então, ela é primária e endógena, está relacionada ao embrião, assim como a morfológica e a fisiológica, né, olhando de forma separada. E a combinação da limitação estrutural, né, ou seja, o embrião não está 100% formado, o embrião não está todo desenvolvido, e também o bloqueio metabólico relacionado àqueles hormônios, ao ácido gibberélico e ao ácido abscísico. O embrião é pequeno, não está todo desenvolvido, a planta-mãe liberou aquela semente antes do tempo, né, digamos assim, e uma inibição fisiológica. Lembrando que mais à frente eu vou apresentar para vocês o tipo de superação para cada tipo de dormência. Temos também a dormência química. Ela é primária e exógena e ela ocorre no pericarpo, no fruto ou em tecidos externos. Por que ela ocorre? Ela ocorre por conta do acúmulo de compostos que inibem o crescimento do embrião. É muito importante a gente saber diferenciar a dormência química da dormência fisiológica. A dormência fisiológica, ela ocorre por conta dos hormônios presentes na planta, presentes no embrião da planta, que estão inibindo o crescimento. Ou é a ausência do ácido gibberélico, ou é excesso de ácido abscísico, né, que vai inibir a germinação, vai inibir o crescimento. Não é o caso da dormência química. Ela ocorre por conta do acúmulo de compostos que inibem o crescimento do embrião. Esses acúmulos estão na parte externa da semente, na casca da semente, e eles estão ali presentes e estão impedindo a germinação. Não é algo interno, de dentro da semente, de dentro do embrião. É um fator externo que está impedindo a sua germinação. Então é importante saber diferenciar a dormência química da dormência fisiológica. Também a inibição metabólica, assim como a dormência fisiológica, mas ela não está ocorrendo de dentro da semente por conta do ácido abscísico, do ácido gibberélico. Ela é um fator externo, de substâncias presentes na semente, no exterior da semente, na casca, que estão impedindo a sua germinação. Por fim, temos a dormência mecânica. Ela é primária e exógena. Vocês estão vendo que todos esses subtipos, elas se encaixam dentro daqueles outros tipos que eu falei anteriormente, da primária e secundária, como se fossem realmente caixas maiores, a primária e secundária, a endógena e a exógena. E esses outros tipos de dormência, física, mecânica, química, são caixas menores que se encaixam dentro das maiores. Então, ela é primária e exógena e ocorre nos envoltórios rígidos, né? Ela ocorre na semente por conta da rigidez do seu tegumento, a rigidez da sua casca. O embrião não tem forças para romper as estruturas. Aqui possa ser que haja uma confusão para distinguir a mecânica da física, porque a física também está relacionada à rigidez. Só que na dormência física não ocorre a absorção de água. A água não consegue entrar dentro da casca, dentro da semente. E agora vamos falar, já chegando na metade do mini curso, por que a dormência existe? Vocês já pararam para pensar por que que isso ocorre? Porque, assim, geralmente a gente tem em mente que a semente tem que germinar. Quando a gente está montando experimento, a gente quer que a semente germine, a gente quer que tenha uma grande taxa de germinação.
Só que nem sempre germinar rápido é uma vantagem. E além do mais, nem sempre germinar é uma vantagem. Porque às vezes o que ocorre? A semente consegue germinar, se transforma em uma plântula, mas aquela plântula não consegue se estabelecer naquele local. Então não adianta, a semente germinou, beleza, tudo certo, mas a plântula não se estabeleceu naquele local, porque muitas vezes as condições não estavam favoráveis, a temperatura não estava ideal. Se é uma semente que precisa de muita água, se ela germinar em um tempo de seca, que não tem tanta água assim, não tem tanta chuva, não é vantajoso ela germinar. E também germinar rápido não é uma vantagem, porque de que adianta a semente germinar rápido assim que foi colocada para germinar, colocou água, de que adianta ela germinar rápido se aquelas condições não estão adequadas para o seu desenvolvimento. Então, a germinação é um fator de sobrevivência da espécie, é por isso que ela ocorre. Justamente por isso. A semente tem que germinar e as condições têm que estar adequadas para o seu desenvolvimento, senão aquela planta não vai se estabelecer naquele local. Então, nem sempre germinar ou germinar rápido é uma vantagem para aquela espécie. E é importante a gente compreender, né, a dormência, compreender por que que ela ocorre, qual o problema daquela semente, o que é que está acontecendo, para a gente elaborar estratégias para a sua superação, para a superação dessa dormência. A gente vai ver mais à frente que está tudo ligadinho, a gente percebe. A dormência física, qual é o seu problema? Por que que a dormência física ocorre? O tegumento é muito rígido. Se o tegumento é rígido, a semente não consegue absorver água, o que a gente faz para essa semente absorver água? Fazer ali um rompimento no tegumento para a semente conseguir absorver água. Então é muito importante a gente entender como tudo isso funciona para que a gente consiga fazer com que essa semente germine e da melhor forma possível. Então, esse dormência é uma condição biológica para uma melhor sobrevivência daquela espécie, para a perpetuação daquela espécie. É uma estratégia evolutiva, né, que foi desenvolvida ao longo de vários anos para aquela espécie conseguir permanecer naquele local, não só germinar, ela conseguir se estabelecer de fato naquele local. Então, ela está relacionada também, né, a dormência, a mudanças climáticas, que é um tema bastante atual que a gente fala tanto sobre mudanças climáticas e está relacionada à dormência. Essa estratégia adaptativa das plantas, né, de não germinar imediatamente, por conta das mudanças climáticas, é um dos fatores, né? Como eu mencionei anteriormente, existem vários fatores que influenciam na germinação, e a temperatura é uma delas. Nós sabemos que as mudanças climáticas influenciam diretamente, na temperatura. E é um mecanismo, essa dormência, ecologicamente vantajoso. Por quê? Aquela espécie, mesmo que ela não germine imediatamente, ela vai germinar depois, quando as condições estiverem ideais, e aquela espécie vai conseguir permanecer naquele local. A gente sabe que quando se fala de ecologia, tem questão de competição, competição por recursos. Então, é vantajoso para aquela espécie, mesmo que ela não germine agora, imediatamente, aquela espécie vai conseguir sobreviver por mais tempo, porque quando as condições estiverem ideais, ela vai conseguir germinar e vai conseguir se estabelecer naquele local. Então, a dormência é muito vantajosa. A gente sabe que, assim, às vezes na questão agronômica, para aquele agricultor, fez a plantação, uma plantação de milho, seja lá de qual espécie for, a gente sabe que financeiramente não é tão vantajoso a semente não germinar, porque se a semente não germina, a gente não vai conseguir colher aquele alimento, né? Seja lá qual espécie for, falando de culturas agrícolas, o agricultor não vai conseguir colher e não vai conseguir receber dinheiro. A gente sabe que muitas famílias dependem exclusivamente disso. Então, do ponto de vista agronômico, a dormência não é
vantagem? Se eu não vou colher aquele alimento, a semente não germinou, não colhi o alimento, qual a vantagem? Só que a gente tem que olhar do ponto de vista ecológico. Então, para as espécies, a dormência é uma vantagem. E já que eu falei aqui do ponto de vista agronômico, por que é importante entender sobre a dormência? Se eu sou um agricultor, estou com aqui minhas sementes, elas não estão germinando, e agora o que é que eu faço? Eu tenho que entender por que não está germinando. Porque a gente entendendo o motivo. Bem, então vamos agora para a parte mais esperada do curso, que é entender como é que a gente pode superar cada tipo de dormência. Bem, o primeiro tipo é a dormência física. Então, eu separei da seguinte forma: qual o problema do tipo dessa dormência? Qual o método que a gente usa e por que que esse método funciona? Então, vamos para a dormência física. Qual o problema dessa dormência? A impermeabilidade do tegumento. A gente sabe que nesse tipo de dormência, a água não consegue entrar na semente, daí não, ela não vai conseguir germinar. Então, qual o método? Existe mais de um método nesse tipo, né? A gente pode fazer escarificação, que um dos métodos é a lixa. A gente pode utilizar também a escarificação química, né, por meio do ácido. A gente pode utilizar o choque térmico, que é quando a gente coloca, né, primeiro em uma temperatura muito quente, depois em uma temperatura muito fria. Porque o que vai ocorrer? Vai ocorrer o rompimento do tegumento, o rompimento da casca da semente, e daí a água vai conseguir entrar. Então, temos esses diferentes métodos, né? Na imagem eu trouxe aqui a escarificação com a lixa. A gente tem que levar em conta também o valor, né, de cada tipo de superação, e se é viável também, né? Por exemplo, é, a gente tem que levar em consideração o tamanho da semente. Por exemplo, na imagem é uma semente um pouco maior. Nós temos sementes muito pequenas, como a semente de faixeiro, por exemplo. Então, a gente tem que levar em conta qual o método que, que é mais vantajoso por questão de logística mesmo e questão financeira. E por que que esse método funciona? Porque vai ocorrer o desgaste e o rompimento do tegumento. Então, se o problema é que a água não consegue entrar na semente, o que é que a gente faz? Ou vai abrir um pequeno espaço no tegumento da semente para conseguir fazer com que a água penetre na semente. Então, esse pequeno desgaste pode ser feito com a lixa ou então o rompimento, que é um exemplo do choque térmico, né? Que quando a gente coloca em diferentes temperaturas assim, a semente vai abrir uma abertura na semente. Então, o próximo tipo de superação é a da dormência fisiológica. Qual o problema na dormência fisiológica? Os inibidores hormonais. Lembra que eu falei do ácido giberélico, do ácido abscísico, que estão presentes dentro da semente. São hormônios que já ocorrem na semente. Então, o que que a gente pode fazer? Um dos métodos é a adição de hormônios e reguladores vegetais, que é o GA3, que é o ácido giberélico. Inclusive, é o ácido que eu estou utilizando no meu experimento. Eu trouxe até ele como exemplo, porque é algo que eu já estou mais familiarizada. Então, eu utilizei o ácido giberélico em uma parte do meu experimento, para a gente ver se a semente germinava mais um pouquinho. O que é que acontece? No meu trabalho, eu estou investigando a, se o faxeiro fosse dormente. Então, falando de forma bem superficial, não vou me aprofundar muito aqui no meu trabalho, mas uma técnica que a gente utilizou foi usar o ácido giberélico. Ele é um pozinho que a gente dissolveu em acetona e deixa a semente germinando na acetona para ver se a semente vai germinar, se não vai, se vai germinar mais ou menos. Vamos lá. E por que esse método funciona? Ele vai promover o reequilíbrio do balanço hormonal, reduzindo os níveis de ABA.
O ácido giberélico e o ácido abscísico já ocorrem de forma natural na semente. Mas com a adição do ácido giberélico, ele vai induzir a germinação daquela semente. Temos também a dormência morfológica. Qual o problema? O embrião subdesenvolvido. Lembram que eu falei que na dormência morfológica, a planta-mãe vai liberar a semente que não está 100% formada, que o embrião ainda não está totalmente desenvolvido. E quais os métodos que a gente pode utilizar para superar essa dormência? Processos pós-maturação, que é deixar aquela semente em condições ambientais favoráveis. Então, é importante entender o que cada espécie vai precisar, é importante investigar antes quais as condições necessárias para cada espécie germinar. E por que esse método funciona? Ele vai permitir que o embrião complete a sua diferenciação celular, vai fazer com que ele termine o seu desenvolvimento e que a semente desculpa, 100% formada. No, no processo de superação da dormência morfofisiológica, a gente vai basicamente unir os dois, os dois métodos de superação. Nesse tipo de dormência, ocorre que o embrião está subdesenvolvido e também tem a presença dos inibidores hormonais. Então, como que a gente faz? Tratamentos térmicos, de choque térmico, ou o uso do GA3, o uso do ácido giberélico. E por que que eles funcionam? O componente fisiológico é superado e o componente morfológico é resolvido. Então, a gente vai fazer a união dos dois métodos que a gente já viu. A gente tem que fazer também na semente é, essa questão que eu trouxe no slide anterior de condições favoráveis para aquele ambiente, esse processo de pós-maturação. A dormência química, qual que é o problema dela? Lembram que anteriormente eu lembrei de diferenciar a dormência química da fisiológica? A fisiológica, o problema é interno, questões hormonais de dentro da semente do embrião. Já a dormência química são substâncias inibidoras que estão presentes na semente, né, no exterior da semente. Então, qual é o método? Remoção do pericarpo, né, aquela parte externa, ou lavagem da semente. Por quê? Com essa lavagem, a gente vai conseguir remover essas substâncias que estão inibindo a germinação, já que são substâncias que estão presentes externamente. Elas não estão vindo de dentro da semente. E por que funciona? A lixiviação dos inibidores químicos. A gente vai conseguir, por meio da lavagem em água corrente, como nessa imagem, a gente vai conseguir remover essas substâncias do exterior da semente. E a dormência mecânica. Qual o problema? Tegumento rígido. Só que, então, vamos agora para os momentos finais do nosso mini curso e vamos pensar na prática. A gente tem que entender que nem toda semente que não germina está dormente. A gente tem que pensar antes de tudo, será que essa semente está viva? Vocês lembram que eu trouxe para vocês a diferença de semente morta e semente dormente? Então não adianta a gente ficar pensando nas várias formas de superação de dormência sem saber se essa semente está viva ou não. Então, como é que a gente faz para saber se essa semente está viva? Primeiro, a gente faz um teste de germinação básico. A gente coloca a semente na placa de Petri, duas camadas de papel filme, água destilada e coloca a semente para germinar. Se a semente não germinar, o que a gente pode fazer? Tem teste de tetrazóleo. O tetrazóleo é um sal que vai indicar a qualidade da semente, a fiabilidade da semente. Como é que a gente faz esse teste? Ele vai se adequar para cada espécie. Então, o tempo de hidratação, o tempo de, de imersão na solução de tetrazóleo vai variar de cada espécie. Mas, de forma geral,
como a gente faz esse teste? A gente coloca a semente para hidratar em água destilada normal. Depois a gente vai imergir essa semente na solução de tetrazóleo. O tetrazóleo é um sal incolor e a gente faz essa solução dessa semente imersas nele durante um certo tempo, vai variar de cada espécie. E a gente observa a coloração. Antes de tudo, tem que fazer um corte no subnome. E observa a sua coloração. Como eu havia mencionado, o tetrazóleo é um sal incolor. Então, se a semente continuar incolor, como por exemplo, classe número 6, eu retirei do artigo de Ramírez et al. 2021. Se a semente ficar incolor, é porque a semente não está viável para germinação. Se a semente ficar com duas cores, ficar um padrão irregular, né, de cores vermelhas e brancas, a semente também não está 100% viável, nem todo o tecido da semente está vivo. Já se a semente ficar na coloração vermelha de forma homogênea, como por exemplo na imagem 1, né, nessa parte da foto, é que a semente está, um tecido vivo está viável para germinação. Então é muito importante, antes de sair pensando nas formas de superar a dormência, a gente entender se aquela semente, antes de tudo, se ela está viva. Então, eu trouxe aqui alguns recortes, né, de artigos, existem vários artigos que fazem esse teste de tetrasóleo em diferentes espécies, né? Eu trouxe aqui o exemplo da soja, da tabebuia e da leucena. Então, existem vários estudos com tetrazóleo e eles vão se adequar, como eu havia mencionado, para cada espécie. Cada espécie vai ter um tempo de hidratação e um tempo de imersão diferente. E a gente tem também que observar as características e identificar o possível tipo de dormência. E isso depois da gente saber se a semente está viva ou morta. Se a semente estiver viva, então a gente vem para esse passo. Vamos olhar as características. Vamos olhar o quê? O tegumento. O tegumento da semente está duro? Está muito rígido? O tegumento é essa parte externa aqui, que é a casca da semente. Se ele estiver muito rígido e se for impermeável, por exemplo, a água não consegue entrar naquele documento, então temos um exemplo de dormência física. A gente sempre tem que observar as características da semente para o problema que a gente encontra nela. Se o tegumento está muito rígido, a água não consegue entrar, então a gente associa logo na dormência física. E o embrião, essa parte externa, desculpa, essa parte interna da semente. Se o embrião estiver pequeno, estiver muito imaturo, peraí, como a gente observa o embrião? A gente faz um corte longitudinal para observar a estrutura da semente, assim como nessa imagem ao lado. Se o embrião estiver pequeno, estiver imaturo, temos um problema de dormência morfológica. E temos também que observar o histórico da espécie, se é uma espécie que é de ambiente seco e a gente está em outro ambiente diferente, tentando colocar aquela semente para germinar, e também se essa semente já é conhecida por possuir dormência. E eu trouxe aqui agora a última etapa, que é a gente escolher o tratamento adequado para a superação da dormência. Então, como é que a gente faz? A gente tem que observar o problema que aquela semente está apresentando. Como, por exemplo, segmento impermeável. Então, a gente olha ali todas as informações que a gente tem. Quando a semente tem problema de segmento impermeável, temos a dormência física. Qual a solução? A escarificação. Então, eu fiz essa tabelinha, que é um resumão de tudo que a gente viu até agora, o problema, o tipo de dormência que tem esse problema e a solução, né? Ou seja, qual o método de superação de dormência que a gente deve realizar. Eu trouxe aqui uma pequena parte é, do meu experimento desenvolvido no mestrado, que eu utilizei em um dos tratamentos do ácido giberélico. Ele é um pó que a gente vai dissolver, no meu caso eu dissolvi com acetona,
e coloquei as sementes para germinar. Então, é só uma pequena parte dos meus resultados, só para exemplificar para vocês, né, como que ele vai agir. Lembrando que a minha espécie não apresentou dormência, a gente fez outros testes, aqui é só um pequeno recorte dos meus resultados. Então, eu tive o controle, ou seja, a semente que eu coloquei para germinar, sem a adição de nenhum componente, só com água destilada. Em todos esses casos, eu coloquei 100 sementes para germinar. E germinou 68%, ou seja, germinaram 68 sementes. E coloquei a giberelina, coloquei as sementes para germinar na solução de giberelina, diretamente na placa de Petri, e germinaram 86%. Em outra situação e outra parte do experimento, novamente, eu repeti o controle e a giberelina, e germinaram no controle 91% das sementes, e na giberelina 100% das sementes. Lembrando que aqui são recortes de um trabalho enorme. Então, nesse caso, a gente pode observar que, mesmo com a minha espécie, então, uma síntese de tudo, né, um resumão de tudo que a gente fez, de tudo que a gente falou aqui no mini curso. Lembrando que a dormência não é uma falha, a dormência é uma adaptação, é uma estratégia adaptativa das espécies para conseguir perpetuar aquela espécie, para ela conseguir sobreviver. E é importante a gente entender sobre a dormência, sobre a superação de dormência, por conta da pesquisa, por conta da produção de mudas, restauração ecológica, como eu falei também no caso dos agricultores, né? Que é muito importante para eles que a semente germine, a semente tem que germinar, porque é a sua fonte de renda, né? A colheita de árvores frutíferas, seja lá qual for a espécie, é importante que tenha essa colheita, que tenha essa germinação. Então, é muito importante para diversas áreas entender sobre a dormência e sobre a sua superação. Aqui eu trouxe aqui algumas imagens do meu trabalho. Nessa imagem da direita são as soluções que eu fiz com os hormônios. Então, temos aqui o GA é a giberelina, o ABA, que é o ácido abscísico, que eu falei muito deles dois aqui durante o mini curso. E temos esses dois frascos aqui, que são ácidos inibidores dos hormônios. Então, o PAC, se eu não me engano, é o paclobutrazol, é o inibidor do ácido giberélico, e a fluoridina, se não me engano, o ácido inibidor do ácido abscísico. Então, foram soluções que eu utilizei ao longo do meu trabalho, como eu havia mencionado, aquela porcentagem de germinação que eu coloquei no slide anterior, é uma pequena parte do meu trabalho, só para mostrar para vocês que teve essa diferença de germinação por conta do ácido giberélico, e foi observado também a diferença no tamanho das mudas. Essas aqui da esquerda são as plântulas da solução controle, que eu não coloquei nada além da água destilada. Já essas da direita são plântulas do tratamento do ácido giberélico. Então, a gente pode observar, aqui são com poucos dias de germinadas. Acho que tinha 20 dias que eu tinha colocado semente para germinar, que tinha estabilizado o experimento. E a gente pode observar que são plântulas maiores. Lembrando que eu fiz o experimento em papel filtro, então, se fosse na terra, as plântulas iam crescer muito mais, ia dar muito mais diferença. Mas mesmo com papel filtro, a gente consegue observar que as plântulas da giberelina são maiores do que as plântulas do controle. Então, eu trouxe para vocês observarem na prática essa questão da influência do ácido giberélico. Aqui estão as referências. Todas as referências que eu utilizei para montar esse mini curso estão aqui. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar mensagem para mim no e-mail ou no Instagram, podem entrar em contato comigo que eu vou responder as dúvidas de vocês. Gostaria muito de agradecer ao evento por essa oportunidade de apresentar esse mini curso, de falar um pouco sobre o meu trabalho e agradecer a atenção de todos que estiveram presentes até aqui. Obrigada.